Capítulo 1. Sou obrigado a falar, uma vez que homens de ciência recusaram-se a seguir meu conselho, sem saberem por quê. É muito a contragosto que descrevo as razões pelas quais me oponho a essa pretendida invasão da Antártica, que há de ser acompanhada de generalizada caça a fósseis e indiscriminada perfuração e descongelamento das antigas calotas glaciais. E reluto tanto mais quanto talvez minha advertência caia em ouvidos moucos. É inevitável que se ponham em dúvida os fatos reais, tal como devo revelá-los. No entanto, se eu calasse o que pode parecer bizarro e inacreditável, nada restaria. As fotografias até aqui escamoteadas, tanto ordinárias quanto aéreas, contarão em meu favor, porquanto são funestamente vívidas e convincentes. Ainda assim, serão postas em dúvida devido ao elevado grau a que se pode levar uma hábil contrafação. Os desenhos à tinta serão, naturalmente, objeto de zombaria, serão taxados de embustes grosseiros, não obstante uma singularidade de técnica que deveria causar perplexidade aos conhecedores de arte. Ao cabo, terei de confiar na judiciosidade e na reputação dos poucos próceres científicos que têm, por um lado, suficiente independência intelectual para avaliar minhas informações com base em seus próprios méritos, medonhamente concludentes, ou à luz de certos ciclos míticos primevos e extremamente enigmáticos. Por outro lado, influência bastante para impedir que os meios científicos em geral se aventurem a qualquer programa temerário ou exageradamente ambicioso na região daquelas montanhas. De loucura. É lamentável que homens relativamente obscuros, como eu e meus colegas, ligados apenas a uma pequena universidade, tenhamos poucas possibilidades de causar impressão duradoura no que unge a assuntos de natureza extravagantemente demente ou em alto grau polêmica. Labora ademais contra nós o fato de não sermos, em sentido rigoroso, especialistas nos campos em que se situam basicamente as revelações que farei. Na qualidade de geólogo, meu intuito ao dirigir a expedição da Universidade Miskatonic consistia inteiramente em coletar amostras de rochas e de solo, a grande profundidade, em várias partes do continente antártico, auxiliado pela extraordinária perfuratriz projetada pelo professor Frank H. Pabodji, de nosso departamento de engenharia. Eu não nutria nenhum desejo de ser pioneiro em qualquer campo senão esse, mas alimentava a esperança de que o emprego desse novo dispositivo mecânico em pontos diversos de caminhos previamente explorados trouxesse à luz materiais de um tipo até então inalcançáveis pelos métodos convencionais de coleta. O equipamento de perfuração de Pabodji, como o público já teve ocasião de tomar conhecimento por nossos relatórios, representou um avanço sui generis e radical, por sua leveza, facilidade de transporte e capacidade de combinar o princípio da broca artesiana comum com o princípio da pequena broca circular para rochas, de maneira a furar rapidamente camadas de dureza variável. Cabeçote de aço, hastes articuladas, motor a gasolina, torre retrátil de madeira, instrumental para dinamitação, fiação, trado para remoção de detritos e tubulação em seções para brocas de 12,5 cm de diâmetro, que chegavam a trabalhar a 300 metros de profundidade, tudo isso, mais os acessórios indispensáveis, não representavam peso proibitivo para ser puxado por 3 trenós de 7 cães. Isso era possibilitado pela notável liga de alumínio de que eram feitas, na maioria, as partes metálicas. 4 grandes aeroplanos Dornier, projetados especialmente para operar nas tremendas altitudes a que seria necessário voar sobre o Planalto Antártico e equipados com dispositivos adicionais para aquecimento de combustível e ignição rápida de motores, também projetados por Pabodji, podiam transportar toda a nossa expedição, de uma base na orla da Grande Barreira de Gelo a vários pontos no interior. A partir de tais pontos, um número suficiente de cães atenderia às nossas necessidades. Tensionávamos explorar uma área tão grande quanto fosse possível em uma única estação antártica, ou mais longamente, se absolutamente necessário, operando sobretudo nas cordilheiras e no planalto ao sul do Mar de Ross. Eram regiões já exploradas, em graus vários, por Shackleton, Amundsen, Scott e Byrd. Com frequentes mudanças de acampamentos, feitos por aeroplano e que envolviam distâncias suficientemente grandes para terem significado geológico, esperávamos desenterrar um volume de material sem precedentes, principalmente nas camadas pré-cambrianas,
das quais uma gama tão reduzida de espécimes antárticos haviam sido anteriormente coletados. Desejávamos ainda obter a maior variedade possível de rochas fossilíferas superiores, uma vez que a história biológica antiga daquele reino inóspito de gelo e de morte tem importância máxima para o conhecimento do passado da Terra. É notório que o continente antártico foi outrora temperado e mesmo tropical, com flora e fauna exuberantes, de que sobrevivem apenas os líquens, a fauna marinha, aracnídeos e pinguins, no limite setentrional. E contávamos ainda expandir esses dados, tanto em variedade quanto em precisão e pormenores. Quando um simples furo revelasse indícios fossilíferos, ampliaríamos a abertura mediante o uso de explosivos, a fim de obtermos amostras de dimensões e condição adequadas. Nossos furos, de profundidades variadas, segundo o que prometiam o solo ou as rochas superiores, restringir-se-iam a superfícies terrestres expostas ou quase expostas, sendo que tais superfícies seriam inevitavelmente encostas ou cristas, uma vez que aos níveis mais baixos superpunham-se camadas de gelo compacto com 2 ou 3 quilômetros de espessura. Não podíamos perder tempo perfurando qualquer volume considerável de mera glaciação, muito embora Pabodie houvesse imaginado um plano para enterrar eletrodos de cobre em feixes densos de perfurações e degelar áreas limitadas de gelo com a corrente de um dínamo a gasolina. É esse o plano, que não podíamos pôr em prática numa expedição como a nossa, salvo a título de experiência, que a iminente expedição Starkweather-Moore propõe-se a seguir, a despeito das advertências que tenho feito desde nosso regresso da Antártica. O público tomou conhecimento da expedição Miskatonic através de nossos frequentes informes por rádio para o Arkham Advertiser e para a Associated Press, bem como através de artigos posteriores, meus e de Pabodie. A expedição compunha-se de 4 pessoas da universidade: Pabodie, Lake, do Departamento de Biologia, Atwood, do Departamento de Física, e que é também meteorologista, e eu, que representava o setor de geologia e a quem cabia a chefia nominal. Havia ainda 16 assistentes, 7 estudantes de graduação da universidade e 9 mecânicos hábeis. Desses 16, 12 eram pilotos aeronáuticos habilitados. Todos, com exceção de 2, eram competentes operadores de rádio. 8 deles conheciam a navegação com bússola e sextante, tal como Pabodie, Atwood e eu. Além disso, naturalmente, nossos 2 navios, ex-baleeiros de madeira, reforçados para operar nos golos e equipados com máquinas a vapor auxiliares, tinham tripulação completa. A Fundação Nathaniel Derby Pickman, com a ajuda de algumas contribuições especiais, financiou a expedição. Por conseguinte, nossos preparativos foram extremamente rigorosos, em que pese a ausência de grande publicidade. Cães, trenós, máquinas, materiais para acampamento e partes desmontadas de nossos 5 aviões foram entregues em Boston, onde os navios foram carregados. Estávamos equipados à perfeição para nossos objetivos específicos, e em todas as questões concernentes a suprimentos, nutrição, transporte e montagem de acampamentos tiramos proveito do exemplo magnífico de muitos predecessores recentes, excepcionalmente brilhantes. Foi o número invulgar e a fama desses predecessores que tornaram nossa própria expedição, malgrado sua magnitude, tão pouco notada pelo mundo em geral. Como relataram os jornais, zarpamos do porto de Boston a 2 de setembro de 1930, seguindo placidamente pela costa e atravessando o Canal do Panamá. Paramos em Samoa e em Hobart, na Tasmânia, sendo que nessa última escala embarcamos os suprimentos finais. Nenhum dos integrantes de nosso grupo já estivera anteriormente nas regiões polares, motivo pelo qual dependíamos grandemente de nossos capitães, J. B. Douglas, que comandava o Brig Arkham e que acumulava a função de comandante do grupo marítimo, e Georg Thorfinsen, que comandava a barca Miskatonic. Ambos tinham larga experiência na pesca da baleia em águas antárticas. À proporção que deixávamos para trás o mundo habitado, o sol caía cada vez mais ao norte e permanecia cada vez mais acima do horizonte a cada dia. Mais ou menos na altura dos 62 graus de latitude sul avistamos os primeiros icebergs, semelhantes a mesetas e com lados verticais, e pouco antes de atingirmos o Círculo Austral, que cruzamos a 20 de outubro, com cerimônias apropriadamente singulares, fomos consideravelmente molestados por campos de gelo flutuantes.
A queda da temperatura me incomodava sobremaneira após nossa longa viagem através dos trópicos, mas eu tentava preparar-me para os rigores piores que viriam. Em muitas ocasiões os curiosos efeitos atmosféricos me encantaram enormemente. Havia entre eles uma miragem acentuadamente vívida, a primeira que eu via, nas quais os gelos distantes tornavam-se as muralhas de inimagináveis castelos cósmicos. Avançando em meio aos gelos, que felizmente não eram nem extensos nem muito espessos, voltamos a atingir águas abertas a 67 graus de latitude sul, 175 graus de longitude leste. Na manhã de 26 de outubro surgiu uma intensa cintilação em terra, ao sul, e antes do meio-dia todos nos sentimos invadidos de emoção ao contemplar uma imensa e altaneira cordilheira, coberta de neve, que cobria toda a vista. Havíamos encontrado, enfim, um sinal do grande continente desconhecido e seu mundo críptico de morte congelada. Aqueles picos eram, obviamente, a Serra do Almirantado, descoberta por Ross, e cabia-nos agora dobrar o Cabo Adare e seguir pela costa leste da Terra de Vitória até o local onde havíamos planejado instalar nossa base, na margem do Estreito McMurdo, ao pé do vulcão Erebo, na latitude 77 graus 9 sul. A última etapa da viagem foi animada e de molde a despertar a imaginação. Grandes picos ermos e misteriosos avultavam constantemente a oeste, enquanto o baixo sol do meio-dia, ao norte, ou o sol ainda mais baixo da meia-noite, que quase tocava o horizonte, derramava seus raios avermelhados sobre a neve alva, o gelo e os cursos d'água azulados, e ainda sobre fragmentos negros de afloramentos de granito em encostas. Os cumes desolados eram batidos por rajadas violentas e intermitentes do terrível vento antártico. Suas cadências por vezes encerravam vagas sugestões de flauteados selvagens e quase conscientes, com notas que abrangiam um vasto registro e que, por algum motivo mnemônico subconsciente, pareciam-me inquietantes e até mesmo obscuramente fantásticos. Alguma coisa na cena recordava-me as estranhas e perturbadoras pinturas asiáticas de Nicolas Roerich, bem como as descrições ainda mais estranhas e mais perturbadoras do famigerado Planalto de Leng, que ocorrem no horripilante Necronomicon do árabe louco, Abdul al-Wazid. Arrependi-me, mais tarde, de ter examinado esse livro monstruoso na biblioteca da universidade. A 7 de novembro, depois de havermos perdido temporariamente a visão da cordilheira a oeste, passamos pela ilha Franklin. E no dia seguinte divisamos os cones dos montes Erebo e do Terror, na ilha Ross, mais adiante, antes da longa linha dos montes Pai. Estendia-se agora, em direção a leste, a linha baixa e branca da grande barreira glacial, elevando-se perpendicularmente até uma altura de 60 metros, como os penhascos rochosos de Quebec, e assinalando o término da navegação rumo ao sul. À tarde entramos no estreito de McMurdo e nos afastamos da costa, a sotavento do fumegante Monte Erebo. O pico, coberto de escórias vulcânicas, elevava-se a pouco mais de 3.800 metros, silhuetado contra o céu oriental como uma gravura japonesa do sagrado Fujiyama, enquanto mais além se erguia o vulto branco e fantasmático do Monte Terror, com 3.270 metros de altura, hoje um vulcão extinto. Fumarolas irrompiam intermitentemente do Erebo, e um dos estudantes, um jovem brilhante, de nome Danforth, chamou a atenção para o que parecia ser lava na encosta nevosa, observando que aquela montanha, descoberta em 1840, fora indubitavelmente a fonte da metáfora de Poe, quando 7 anos mais tarde ele escreveu: as lavas que, incessantes, rolam em correntes sulfurosas e descem no Yaanek nos confins derradeiros do polo. Que gemem ao rolarem pelo monte Yaanek nos domínios do boreal polo. Danforth era ávido leitor de obras estranhas, e já nos havia falado largamente de Poe. Eu próprio estava interessado, por causa do cenário antártico da única história longa de Poe, aquele trabalho perturbador e enigmático que tem o título de Arthur Gordon Pym. Na margem inóspita, bem como na altaneira barreira glacial no fundo, miríades de grotescos pinguins gritavam e batiam as nadadeiras, ao passo que na água via-se grande número de gordas focas, nadando ou descansando sobre grandes pedaços de gelo flutuante. Utilizando pequenos botes, efetuamos um desembarque difícil na ilha de Ross, pouco depois da meia-noite, na madrugada do dia 9, arrastando um cabo de cada navio e preparando-nos para desembarcar suprimentos,
através de um sistema de boias deslizantes. Ao pisarmos pela primeira vez o solo antártico, nossas sensações eram pungentes e complexas, muito embora as expedições de Scott e de Shackleton já nos houvessem precedido naquele ponto específico. Nosso acampamento na praia gelada, ao pé do vulcão, era apenas temporário, uma vez que o quartel-general continuava a bordo do Archon. Desembarcamos toda a nossa maquinaria de perfuração, cães, trenós, barracas, víveres, tanques de gasolina, o equipamento experimental para derreter o gelo, os aparelhos fotográficos, tanto os convencionais como os aéreos, peças para os aeroplanos e outros acessórios, inclusive 3 pequenos transmissores receptores portáteis de rádio, além dos instalados nos aviões. Capazes de entrar em contato com o equipamento mais possante do Archon de qualquer parte da Antártica que desejássemos visitar. O rádio do navio, capaz de falar para todo o mundo, deveria transmitir informes para a poderosa estação do Archon Advertiser, em Kingsport Head, Massachusetts. Esperávamos poder completar nossa missão num único verão antártico. Todavia, caso isso fosse de todo impossível, passaríamos o inverno no Archon, fazendo com que a barca Miskatonic seguisse para norte, antes que o gelo se tornasse impenetrável, para buscar suprimentos para outro verão. Não há por que repetir aqui o que os jornais já publicaram sobre o início de nossos trabalhos, nossa escalada do Monte Erebo, nossas exitosas perfurações minerais em vários pontos da Ilha Ross e a notável rapidez com que o dispositivo de Pabodie as efetuou, nossa experiência preliminar com o pequeno equipamento de degelamento, nossa perigosa ascensão pela Grande Barreira, com trenós e suprimentos, e a montagem final dos 5 enormes aeroplanos no acampamento que montamos no alto da barreira. A rigidez de nosso grupo terrestre, 20 homens e 55 cães alasquianos de trenós, era extraordinária, ainda que, naturalmente, até então não houvéssemos encontrado temperaturas verdadeiramente destrutivas ou tempestades. Durante a maior parte do tempo, o termômetro variava de menos 16 graus Celsius a menos 6,5 graus Celsius ou menos 4 graus Celsius, e nossa experiência com os invernos da Nova Inglaterra havia nos habituado a rigores desse nível. O acampamento sobre a barreira era semi-permanente e destinava-se a servir de depósito de gasolina, víveres, dinamite e outros materiais. De nossos aviões, somente 4 eram necessários para transportar o material de exploração propriamente dito. O quinto ficava, com um piloto e 2 homens dos navios, no depósito, para que pudéssemos ser resgatados no caso de todos nossos aviões de exploração se perderem. Mais tarde, quando não estivéssemos usando todos os outros aviões para o transporte de equipamento, empregaríamos 1 ou 2 num serviço de transporte entre esse depósito e outra base permanente no Grande Planalto, entre 950 e 1120 km ao sul, além da geleira Bearmore. A despeito dos relatos quase unânimes que dão conta de ventos aterrorizantes e de tempestades que se despenham do Planalto, tomamos a decisão de dispensar as bases intermediárias, correndo riscos no interesse da economia e da provável eficiência. Os serviços telegráficos já deram conta do voo empolgante, sem escalas e durante 4 horas, de nosso esquadrão a 21 de novembro, sobre a grandiosa planície gelada, com vastos picos elevando-se a oeste, e dos silêncios insondáveis que reverberavam com o ruído de nossos motores. O vento era um incômodo apenas moderado e nossos radiogonômetros ajudaram-nos a transpor o único nevoeiro opaco com que nos defrontamos. Quando a imensa elevação avultou à nossa frente, entre as latitudes 83 graus e 84 graus, soubemos que havíamos chegado à geleira Bearmore, o maior vale gelado do mundo e que o mar congelado estava agora cedendo lugar a uma costa sombria e montanhosa. Por fim estávamos verdadeiramente penetrando no mundo branco do polo, morto há eras e eras. No momento mesmo em que percebemos isso, avistamos o cume do Monte Nansen bem longe, a leste, projetando-se a sua altitude de quase 4.600 metros. O estabelecimento bem-sucedido da base sul, acima da geleira na latitude 86 graus 7, longitude leste 174º-23, assim como as perfurações e as explosões, fenomenalmente rápidas e eficientes, realizadas em vários pontos alcançados por nossas excursões em trenó e breves voos em aeroplano, já pertencem à história. O mesmo se diga da árdua, porém triunfante,
escalada do Monte Nansen por Pabodie e 2 dos estudantes, Gedney e Carol, entre 13 e 5 de dezembro. Estávamos a aproximadamente 2.600 metros sobre o nível do mar, e quando perfurações experimentais revelaram solo firme a apenas 3,5 metros sob a neve e o gelo em certos sítios. Fizemos uso considerável do pequeno dispositivo de degelamento e abrimos furos e explodimos cargas de dinamite em vários locais em que nenhum explorador antes de nós havia sequer pensado em colher amostras minerais. Os granitos pré-cambrianos e os arenitos assim coletados confirmaram nossa convicção de que aquele planalto era homogêneo. A maior parte do continente ficava a oeste, mas um pouco diferente das partes que se estendiam, em direção a leste, abaixo da América do Sul, o que julgamos então constituir um continente menor, separado do maior por uma junção congelada dos mares de Ross e Weddell, ainda que posteriormente Byrd tenha mostrado ser essa hipótese falsa. Em alguns arenitos, dinamitados e cinzelados depois que perfurações lhes revelaram a natureza, encontramos marcas e fragmentos fósseis interessantíssimos. Eram principalmente fetos, algas marinhas, trilobitas, crinoides e moluscos como língulas e gastrópodes, todos os quais pareciam ter importância crítica para a história antiga da região. Havia ainda uma estranha marca estriada, triangular, com mais ou menos 1,5 palmo na largura maior, que Lake montou a partir de 3 fragmentos de ardósia trazidos de um furo de grande profundidade, aberto a dinamite. Tais fragmentos provinham de um ponto a oeste, perto da Cordilheira da Rainha Alexandra, e Lake, biólogo que era, deu mostras de achar as curiosas marcas invulgarmente singulares e intrigantes, ainda que, para meus olhos de geólogo, não parecessem diferentes de alguns efeitos de encrespação que são relativamente comuns em rochas sedimentares. Como a ardósia não é mais que uma formação metamórfica na qual é comprimida um extrato sedimentar, e como a própria pressão produz estranhos efeitos de distorção em quaisquer marcas que já existam, não vi motivo para admirar tanto a depressão estriada. A 6 de janeiro de 1931, Lake, Pabodie, Daniels, todos os 6 estudantes, 4 mecânicos e eu sobrevoamos o Polo Sul em 2 dos grandes aviões, sendo uma vez forçados a descer por um súbito vendaval, que, por felicidade, não se transformou numa típica tempestade. Como informaram os jornais, esse foi um típico voo de reconhecimento, entre vários. Durante outros tentamos discernir novos acidentes topográficos em áreas não alcançadas por exploradores anteriores. Nossos primeiros voos foram desapontadores com relação a este último ponto, ainda que nos hajam propiciado alguns exemplos magníficos de miragens fantásticas e ilusórias das regiões polares, das quais nossa viagem por mar já havia proporcionado alguns breves indícios. Montanhas distantes flutuavam no céu como cidades encantadas e com frequência todo aquele mundo branco se dissolvia numa terra dourada, argentina e escarlate de sonhos lunsanianos e de aventurosa expectativa sob a luz espectral do baixo sol da meia-noite. Nos dias nublados tínhamos grande dificuldade para voar devido à tendência do céu e da terra, envoltos num único manto de neve, fundirem-se num místico vazio opalescente sem nenhum horizonte visível que marcasse a junção entre ambos. Por fim decidimos levar a cabo nosso plano original de voar cerca de 800 quilômetros em direção a leste, com todos os 4 aviões de exploração e instalar uma nova subbase num ponto que ficaria provavelmente na menor divisão continental, como erroneamente conjectura vemos que fosse. As amostras geológicas ali obtidas seriam úteis para fins de comparação. Nossa saúde até então permanecia excelente, e o sumo de limas compensava bem a constante dieta de alimentos enlatados e salgados. Por outro lado, as temperaturas, geralmente acima dos 17 graus negativos, nos permitia viver sem as peles mais grossas. Estávamos em meio ao verão e com pressa e cuidado talvez pudéssemos concluir o trabalho em março e evitar uma tediosa hibernação durante a longa noite antártica. Várias tempestades violentas haviam se abatido sobre nós, vindas de oeste, mas havíamos deixado de sofrer danos graças à habilidade com que Atwood havia construído rudimentares abrigos para os aviões e quebra-ventos com pesados blocos de neve, e reforçado as principais construções do acampamento com neve. Nossa sorte e eficiência tinham sido, com efeito, quase notáveis. O mundo exterior conhecia, naturalmente,
nosso programa e era ainda informado da estranha e obstinada insistência de Lake quanto a uma viagem de exploração em direção a oeste, ou, mais exatamente, noroeste, antes de nossa transferência final para a nova base. Ao que parece, ele havia meditado muito, e com ousadia alarmantemente radical, sobre aquela marca triangular estriada na Ardósia. Tinha visto nela certas contradições de natureza e de período geológico que lhe haviam aguçado a curiosidade ao extremo e que o haviam deixado ansioso por abrir novos furos e realizar explosões adicionais na formação ocidental a qual os fragmentos desenterrados obviamente pertenciam. Curiosamente, ele se achava persuadido de que as marcas representavam pegadas de um organismo grande, desconhecido e radicalmente inclassificável, de evolução bastante avançada, não obstante o fato de a rocha da qual os fragmentos tinham sido extraídos ser de tal modo antiga, cambriana se não pré-cambriana, que desde logo se podia negar a existência na época não só de uma etapa biologicamente avançada de vida, como, na verdade, de qualquer vida acima do estádio unicelular ou, no máximo, trilobítico. Aqueles fragmentos, com suas estranhas marcas, teriam entre 500 milhões e 1 bilhão de anos.